Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado aqui na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir deste momento eu vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro, mercado corporativo destas últimas semanas aí, pessoal. Bora falar do que vem acontecendo no mercado aí, bastante notícia, bastante coisa agitando o nosso mercado. A gente está com próximos aí de eleições, né? A gente está próximo aí de Copa do Mundo, né? Muitos feriados esse ano no comércio. Então esse ano promete, já começou, né, com guerra lá entre Estados Unidos e Irã. Isso aí pode prejudicar bastante aí o nosso mercado, né? E pode também criar oportunidade para quem é investidor. Lembrando, né, pessoal, ninguém quer guerra, ninguém gosta de guerra, né? Ninguém, isso é uma coisa abominável, né? O ser humano deveria aprender a parar de fazer guerra. Mas elas existem, elas estão aí e a gente tem que conviver com isso aí e o investidor acaba utilizando a guerra muitas vezes para rentabilizar, né, pessoal? A gente vai falar um pouquinho no programa sobre isso aí. Beleza? Fechou? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho dos indicadores aqui do nosso mercado. Eu sempre passo para vocês aqui os nossos indicadores, um overview da semana. O Ibovespa, na última sexta-feira, acabou fechando aí a 179 mil pontos, com uma queda aí de quase 5%, né, pessoal? Devolvendo aí uma parte dos ganhos do ano, né? Mais um ano ainda performando bem, tá? Um ano aí com uma performance aí de 11%. O Ibovespa que chegou a bater, pessoal, 191 mil pontos, voltou agora para 179, né? Com uma alta aí de 11% no ano e na semana uma queda de 4,99, praticamente 5% aí devolvendo, precificando aí o risco, né, do mercado, precificando o risco da guerra, né, de tudo isso que vem acontecendo aí no mercado. Falando um pouquinho aqui de SP500 também, SP500 fechou na última sexta-feira com uma queda de 1,24. E aí, pessoal, a gente tem que começar a entender. Mercado americano, os Estados Unidos é o país que está em guerra com o Irã. E o mercado americano é um dos mercados que menos está caindo. Então, o investidor ainda olha os Estados Unidos como porto seguro. Olha só, fechou aí com 6.740 pontos, uma queda de 1,24 na última sexta-feira. E no ano, o índice SP500 praticamente travado ali, né? Ele está num range ali de 6.800, 6.600 pontos. 1,73 de queda no ano. Lembrando que a gente já está começando o mês de março, é o terceiro mês do ano, e o índice Bovespa não está performando. Pessoal, aí você tem que entender o que é o índice Bovespa e o que é a sua carteira, né? O que são os seus investimentos. Só para você ter uma ideia, a minha carteira este ano, a minha carteira americana, ela está performando 11%. E aí, eu lembro agora dos recadinhos que eu acabei não dando no começo, né? Segue as rádios aí, as redes sociais da rádio, eu solto stories praticamente todos os dias na rádio. Segue o programa Resenha de Mercado JF. Nós estamos em todas as redes sociais, pessoal. Segue lá, aproveita e segue lá. E se você quiser participar da nossa comunidade, se quiser, por exemplo, entrar na nossa comunidade, você pode entrar através aí do WhatsApp 45 30 37 24 33. Lá a gente manda muito material. Depois vou mostrar os relatórios para vocês. E se você quer ser o nosso patrocinador, entra em contato aí com o comercial da rádio ou com o nosso comercial. É o mesmo WhatsApp, 45 30 37 24 33. Lembrando que o Resenha de Mercado, a gente tem empresa de consultoria também para o mercado corporativo e consultoria também para a parte financeira, tá? Educação financeira, enfim, né? Investimento. Entra na nossa comunidade lá. Só você mandar uma DM lá no WhatsApp. Falando de Bitcoin, pessoal, Bitcoin deu uma reagida semana passada, acabou fechando a semana na sexta-feira com uma queda, tá? O Bitcoin chegou a bater na semana passada 73 mil dólares e acabou fechando a semana aí com uma queda de 1,46, 67 mil dólares. Eu estava falando com um amigo meu e ele estava comentando comigo que provavelmente aí o Bitcoin vai bater 30 mil dólares. Eu, sinceridade, pessoal, acredito que o Bitcoin vai continuar caindo, mas eu não acredito que o Bitcoin vai chegar a bater 35, né, 30 mil dólares, como a galera tá falando aí. Se acontecer, continua acreditando na tese, os governos continuam imprimindo moeda e não tem mais como voltar atrás. Uma hora esse sistema vai colapsar e alguma outra coisa vai ter que substituir. Ah, mas vai ser o Bitcoin que vai substituir? Não sei.
Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Provavelmente o Bitcoin vai se manter aí como um porto seguro, né? Então, vamos ver. E no ano aí, Bitcoin caindo 22%. 22,43, pessoal. Chegou a bater 90, né? 97 mil pontos ali, 96 mil pontos. 97 mil dólares, né? E caiu aí, tá caindo aí 22%, tá bom? Vamos lá, pessoal, o IFIX 3.896 pontos, nosso índice aí, referência dos fundos imobiliários. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto bastante de fundos imobiliários também, tenho na minha carteira, invisto todos os meses, né? E o IFIX acabou terminando a semana aí com uma queda de 0,40, mas no ano, uma alta aí de 3,47, pessoal, tá? Continua performando muito bem o IFIX aí. O ano passado já teve uma rentabilidade bem legal e esse ano aí tá tendo uma rentabilidade. O que o IFIX está fazendo, pessoal? O IFIX está precificando, né, um corte na Selic. Só que com a guerra, eu tava vendo um estudo, pessoal, e eles estão falando que a cada 10% que o combustível sobe, tá, isso pode causar até 1% de impacto na nossa inflação. E aí, para vocês terem uma ideia, eu ia passar essa informação depois, mas já vou passar aqui para vocês. O diesel no Brasil, ele está defasado em torno de 40%, e a gasolina em torno de 20%. E aí eu falo, né, é como se fosse a bola de basquete sendo empurrada para dentro da piscina. Uma hora ela vai pegando pressão, uma hora ela vem e vem forte. Dólar na semana passada, na sexta-feira, fechou com uma alta aí de 1,42, né, cotado aí a 5,24, chegou a bater 5,30 na semana. E no ano aí o dólar ainda arrefecendo, tá devolvendo um pouquinho, mas ainda tá arrefecendo, 4, quase 5% de queda, 5,24 aí, como a gente falou na última semana aí. Fechou, pessoal? Show de bola? Vamos lá para o nosso relatório aqui. Eu sempre gosto de passar para vocês o relatório nosso do mercado financeiro. Então, pessoal, você que está acompanhando pela rádio, você que não está vendo, lembrando que esse programa está indo agora inédito, saindo aqui. E às 19 horas, toda segunda-feira às 19 horas, sai na íntegra, saindo inédito agora aqui na rádio. E às 19 horas ele sai no YouTube e ele sai no Spotify também. Então segue a gente lá, tá? Lá você pode compartilhar, rever o programa que às vezes você perde na rádio e você pode ver os nossos slides. Então, pessoal, lá na nossa comunidade, todas as semanas eu mando 2 relatórios. Eu mando um relatório do mercado financeiro e eu mando um relatório do mercado de varejo. Toda semana eu mando lá para a galera da comunidade. São 2 relatórios por semana. Então, se quiser receber relatório, receber vídeos, enfim, muito mais material, entre em contato com a gente aí pelo WhatsApp 45 30 37 24 33, que eu vou mandar o material para você, tá bom? E, aliás, você entra lá na nossa comunidade e aí você vai aprender a investir de uma forma muito objetiva. Vamos lá, pessoal, nosso relatório aqui, vamos falar um pouquinho do que rolou no mercado financeiro. Lembrando que esse relatório, só para vocês terem uma ideia, pessoal, ele tem mais de 20 páginas. E aí eu mostro alguma outra coisa aqui para vocês, tá bom? Vamos falar. Então, nós tivemos aí o resultado do PIB, que a gente vai falar, divulgação aí no dia 3, né? Que revelou aí uma retração de 0,1 no trimestre, tá? Uma desaceleração. E o PMI, que é o índice que mede aí a atividade industrial, apresentou um sinal de recuperação técnica em 6 de março agora. A pesquisa industrial, né, do PMI registrou uma alta aí de 0,6 em janeiro, tá? Essa expansão, contudo, é vista por analistas como uma recomposição pontual de estoques e não necessariamente como uma reversão de tendência, né, para o setor de manufatura. E aí, você que está no comércio, a gente sabe, pessoal, que isso é uma via de mão dupla, né? É um círculo, né? Então, assim, se o varejo está vendendo, vai pedir mais para o atacado, que vai pedir mais demanda para a indústria, que a indústria vai demandar mais, que vai comprar mais matéria-prima, enfim, é uma cadeia. Só que você que está no varejo, a gente está vendo, o varejo ele está retraído, né? E aí, pessoal, quando eu falo isso para vocês, aqui eu não tô sendo pessimista, porque quando a
crise há muita oportunidade, a gente sabe disso. Mas eu tô no varejo todos os dias, eu também trabalho em consultoria de varejo. Realmente o varejo, ele tá muito travado. As pessoas estão muito endividadas, tá? Isso aí acaba influenciando. E a gente sabe que esse resultado do PMI aqui realmente não está refletindo o que está acontecendo lá na ponta, porque a ponta tá retraindo, a ponta está travando. A gente vai falar um pouquinho sobre o PIB também, tá? Mercado de trabalho e confiança. O CAGED estimou a abertura de aproximadamente 90 mil vagas formais em janeiro, tá? O PNAD citou a taxa de desemprego em 5,5, um patamar historicamente baixo, que, paradoxalmente, pode exercer pressão sobre a inflação de serviços, tá? A confiança empresarial, segundo a FGV, mantém-se estável em fevereiro, mas a eclosão do conflito entre Irã e Estados Unidos, né, começou a degradar a expectativa para março. E aí, pessoal, eu estava vendo esses dias algumas métricas do IBGE de pesquisa, e aí o seguinte, se você é flanelinha e o pesquisador do IBGE perguntar para você assim, você trabalhou uma vez na semana passada? E aí se você é flanelinha, tá lá, falou sim, trabalhei. Aí você é colocado lá como ocupado. Então, será que a gente tá com 5%? Tô falando nem que sim, nem que não. Comenta aqui o que você acha. Fechou? Vamos lá, vamos falar um pouquinho das empresas aqui que fizeram preço, pessoal. Olha só que interessante isso aqui, tá? Safra de balanço corporativo em fevereiro deixou marcas profundas no setor, em setores específicos, tá? O setor de energia e agronegócio foi um dos mais penalizados. Vamos falar aqui, ó, pessoal, a Raízen, tá? Ela teve uma queda de 38% por causa das margens comprimidas e desafios operacionais do setor sucro energético. A gente sabe que a Raízen faz parte do grupo Cosan, que está extremamente alavancada e está passando por bastante dificuldade também, tá? Cogna, que é uma empresa de educação, comenta se você tem essas empresas aqui, tá? Tiveram as maiores perdas da semana no Ibovespa aí, com uma queda de 23% também. E o GPA, né, pessoal, o grupo Pão de Açúcar, a PK3, né, teve uma queda aí de 19%, tá? Recuo expressivo no mês de fevereiro, porque foi soltado um relatório, aí eu não lembro qual foi a casa que soltou o relatório, falando que provavelmente ele está insolvente, provavelmente ele não vai conseguir pagar aí as suas obrigações, tá bom? Orientação estratégica. Isso aqui é analista falando, não sou eu, tá? Analistas da XP e Warren IA sugerem que as oportunidades de investimento agora residem em ativos com balanços sólidos e que possam beneficiar uma eventual queda da taxa Selic no horizonte agora em março. E aí, pessoal, diz que já está contratada essa queda aí para a taxa Selic, mas a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Se realmente vai baixar, se não vai baixar, se vai baixar vai ter que subir depois. Se a guerra persistir, a gente vai ter inflação aí, tá bom? Mercado americano. Operação e choque do petróleo, tá? No sábado, no dia 26 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram a ofensiva lá contra o Irã, tá? E aí a gente teve uma alta aí do petróleo, o preço do Brent, do WTI, disparou mais de 6%, atingindo a máxima em 19 meses. E a gente sabe que o Estreito de Hormuz ali foi fechado, né? Por onde passa ali praticamente 20% da produção americana ali pelo Estreito de Hormuz, tá bom? Vamos ver mais aqui. Pessoal, Europa sofrendo bastante também, tá? Com a alta. Pode ter bastante inflação lá por causa do aumento lá do gás, né? O gás parece que subiu mais de 40% também lá na Europa. Isso aí tá prejudicando bastante. Vamos falar um pouquinho aqui de Bitcoin e ativos digitais, tá? Rumo à estruturação. A Kraken, né, que é uma empresa americana, uma empresa de criptomoeda, anunciou agora em março, dia 6, revelou que obteve acesso à conta mestre ao Federal Reserve, tá? Isso permite que a instituição conecte diretamente aos trilhos de pagamento do Banco Central Americano, sem precisar de intermediário. E aí tem uma briga lá nos Estados Unidos entre as corretoras e entre os bancos, e até o Donald Trump entrou lá falando que estão querendo boicotar as empresas de criptomoeda, que se os Estados Unidos não fizer isso agora, a China vai tomar lugar, enfim, então é uma briga do caramba lá em relação a isso aí, mas a Kraken conseguiu ali o acesso direto
ao Banco Central americano. Beleza? Resiliência do Bitcoin. Bitcoin manteve-se estável em 72 mil dólares durante a semana. Ignorou grande parte da turbulência. Alguns fundos buscando... E pessoal, eu tava vendo essa semana muita gente, pessoa física, vendendo Bitcoin. E as grandes instituições estão entrando no Bitcoin. Então, os tubarões, as sardinhas estão vendendo e os tubarões estão comprando, tá? Vamos lá. O Bitcoin... A narrativa do Bitcoin como ouro ganhou força com a eclosão da guerra, mas a correlação com a liquidez do dólar continua sendo o principal driver do preço. Analistas observam que a retirada da orientação restritiva da Gensler com a SAB 121 permitiu que os bancos custodiantes americanos começassem a oferecer, olha que interessante isso aqui, serviço de Bitcoin de forma agressiva, criando um novo peso de suporte institucional para o ativo. Pessoal, aí o pessoal fica falando que o Bitcoin vai morrer. Gente, os bancos estão aderindo ao Bitcoin. Os bancos estão aceitando o Bitcoin como colateral para fazer empréstimo. Os grandes fundos BlackRock, enfim, estão comprando Bitcoin. ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum. Gente, você acha que realmente o Bitcoin vai morrer? Você acha que esses caras não sabem o que eles estão fazendo? Então, né? A gente precisa pensar muito em relação a isso aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho aqui para daqui a pouco a gente ir para as nossas notícias. Você que está vendo aí, né? Você que está na rádio não está vendo, mas você que está assistindo depois, você está vendo aqui o nosso outro relatório, que é o relatório do varejo. Lembrando, né? Eu faço um relatório do mercado financeiro e faço um relatório do varejo toda semana para mandar para os nossos pessoal que está lá na nossa comunidade. Então, quer entrar na nossa comunidade? Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais, é só você mandar uma DM lá, ou você manda um WhatsApp para nós ali, 45 30 37 24 33, tá bom? Vamos falar um pouquinho de bússola do varejo aqui. IPCA, né? Projeção Focus, 3,91. E aí a gente tem que ver o que vai acontecer com a inflação em relação à guerra, porque se o dólar disparar, a nossa inflação não vai ficar a 3,90. Há quem diga, não sou eu que estou falando isso, que a nossa inflação não é de 4% como foi o ano passado, é muito maior. PIB, a gente já teve uma reavaliação para trás, tá? 1,82. Lembrando que a gente teve um PIB 2024, se eu não me engano, de 3, 2024 de 3, 2025 agora 2, alguma coisa e 2026, aliás, 2024 3, 2025 2 e agora a projeção do PIB aí é cair mais uma vez aquele 2026 1,82, tá? Crescimento moderado. E o dólar aí para 2026 5,42. Isso aqui a gente nunca sabe quanto que vai ficar. E Selic 9% no final de 2026. Será, pessoal? Será? Então, não sei. Vamos ver. Vamos lá. Vamos falar aqui de algumas empresas aí que estão soltando resultado aí, tá bom? O surgimento de uma House of Brand Premium, tá? A fusão da Arezzo e Soma, a fusão do grupo Arezzo e Soma, né? Projeta uma criação de um colossal faturamento de 12 bilhões de reais, tá? Superando os 11 bilhões da Renner, ao unir marcas como Farm, Hering, Animale, Schutz e Reserva sobre o mesmo comando de Alexandre Birman, tá? O grupo ganha um poder de negociação sem precedentes nos shoppings e fornecedores, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, já é, né? Porque já foi feita a fusão já há alguns anos, né? O maior grupo aí da América Latina. Vamos lá. Renner, tecnologia e evidência de eficiência na escala, tá? A loja Renner, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado, tá? Focada na otimização de sua infraestrutura com faturamento de 11 bilhões nos últimos 12 meses, tá? EBITDA robusto de 2 bilhões. O diferencial competitivo reside em um novo centro de distribuição em fase final de implementação. No varejo de moda, a velocidade da reposição estoque, time to market, isso define quem precisa liquidar peças com desconto e quem vende preço cheio. Deixa eu só reformular aqui, tá? O que acontece?
Hoje, com esse centro de distribuição, o que fazia? Toda vez que a Renner ia fazer distribuição de produto, ele tinha que fazer um pack pelo menos de 12 lá. Então eles tinham uma regra de distribuição. Com esse centro de distribuição, eles conseguem fazer a distribuição menor e muito mais rápido. O que aconteceu? Eles diminuíram a ruptura dentro da Renner. E isso impactou demais, tá? Isso é feito com IA também. E isso impactou demais o resultado da Renner aí no quarto trimestre. Vamos ver o que a gente tem mais de notícia aqui. Vamos falar aqui um pouquinho do mercado de veículos, tá? Impulso e sustentabilidade. O mercado de automóveis no Brasil surpreendeu positivamente agora em fevereiro, tá? Com um crescimento que desafia a sazonalidade do mês mais curto. Olha só que interessante. 374.931 mil emplacamentos em fevereiro, tá? Uma alta de 4,13 em relação a 2025, segundo dados da FENABRAN. Pessoal, diz aí você tá trocando de carro? Teus amigos estão trocando de carro? Coisa ninguém tá trocando de carro, mas vamos lá. Uma alta de 4,3 em relação a fevereiro do ano passado é uma alta bem considerável. Mais 25%. Salto do carro sustentável. Modelos inclui no programa federal tiveram um salto de quase 25% na venda. Ou seja, carros elétricos que fazem parte do programa de incentivo do governo tiveram uma alta de 25%. 301 mil veículos emplacados entre julho de 25 e fevereiro agora de 26, 301 mil veículos dentro desse formato aí com o subsídio aí do governo, tá? 15% a mais. Implementos rodoviários, crescimento na força que força a tese da renovação de frota no agronegócio e na logística pesada. Show de bola, pessoal? Tem mais notícia aqui, o relatório tem mais ou menos ali umas 20 páginas, não vou passar tudo aqui para vocês porque é muita coisa, a gente não dá conta de passar tudo, mas se você quiser receber esse relatório, entra lá na nossa comunidade, que você vai receber o relatório semanal lá que a gente manda os 2 relatórios. E aí, pessoal, vamos lá, vamos para as nossas notícias aqui que eu separei para vocês. Toda semana eu separo algumas notícias para vocês e a notícia da semana, além da guerra, foi o PIB do Brasil. Alta do PIB, vamos lá, de 2,3 põe o Brasil no 35º lugar em ranking mundial. Dado considera variação anual em 2025 com base no resultado do quarto trimestre do ano, passando sobre o trimestre anterior. Ou seja, isso aqui é uma métrica que é feita de um trimestre para outro trimestre. Nós ficou aí em 35º lugar. A gente ficou ali abaixo da média. A média foi 2,4. E Taiwan aí surpreendeu aí no primeiro lugar, Índia em segundo lugar, terceiro lugar Mongólia, quarto lugar Cazaquistão, quinto lugar Armênia. E aí se você pegar a Alemanha, Hungria, Itália, a zona do euro ali ficou tudo abaixo da performance do Brasil, tá, pessoal? Aqui outra matéria bem interessante, depois a gente vai entrar falar um pouquinho aqui mais sobre o PIB. Pessoal, olha só essa matéria aqui. Quanto é preciso ganhar para ser considerado classe média no Brasil em março de 2026? Olha essa matéria aqui, é uma matéria da FGV. E aí, eu não vou ler toda a matéria aqui, pessoal, porque, né? Mas vamos lá. O que é considerado classe baixa no Brasil? Classe baixa, renda familiar, isso aqui é renda familiar, tá? Até R$ 3.500 por mês. Gente, isso é renda familiar. Você acha que uma família vive com R$ 3.500 por mês? Vamos lá. Classe média baixa, renda familiar também, tá? De R$ 3.500 a R$ 7.000, renda familiar. Classe média típica, que é o escopo da matéria aqui. Então, a classe média típica, classe média média, de R$ 7.000 a R$ 15.000 a renda familiar. E aqui eles falam que a classe média típica, a classe média consegue pagar plano de saúde, consegue viajar uma vez por ano, consegue ter seguro do carro, né? Seria a classe média no Brasil, que é menos que a classe pobre em muitos países, tá? E classe média alta, de 15 a 25 mil reais. Então, se você ganha até 25 mil reais, de 15 a 25 mil reais por mês, você não, a sua família, você no Brasil é classificado como classe média alta. E aí, para e pensa.
Você acha que 25 mil reais é classe média alta? Não, mas a renda média no Brasil é 3 mil reais. Você tá louco? Você. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falo pra vocês da janela de Overton. Ah, mas você não pode ficar falando disso no Brasil. Gente, a gente não pode se conformar com mediocridade. Isso é ridículo. Deixa eu contar uma historinha pra vocês aqui, ó. 2012, nós estávamos no governo Dilma, tá? Governo Dilma, para você estar entre o 1% mais rico da população, você tinha que ganhar uma média de 15 mil reais por mês. 1% da população. Sabe quanto custava um carro popular? 2012? Na faixa ali de 20 e poucos mil reais. Ou seja, a pessoa que fazia parte do 1% mais rico do Brasil trabalhava um mês e alguns dias para conseguir comprar um carro. 2025, para você fazer parte do 1% mais rico do Brasil, sabe quanto você precisaria ganhar? Mais ou menos ali 26 mil reais. 2025, agora, ontem. Sabe quanto que custa um carro popular este ano, 2025? 80, 90 mil reais. Olha como que a gente está empobrecendo. Olha como que a gente está ficando cada vez mais pobre. Apesar da... Ah, mas a renda média está crescendo. Mas a gente está ficando mais pobre. Está crescendo em relação ao quê? E isso não é culpa desse governo. Não é culpa do governo passado. Isso é culpa de todos os governos. Porque a gente tem expansão monetária. Você pode brigar o tanto que você quiser comigo. Ah, mas você não entende nada. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Ninguém. Porque se você começar a pesquisar um pouquinho, você vai ver. Ah, mas expansão monetária não gera inflação. Depende. Depende para onde vai essa grana. A 2008 não gerou inflação, sim, mas é que a maioria da grana que foi impressa ficou nos bancos para dar segurança para os bancos. Por que a gente teve inflação? Por que a bolsa subiu tanto depois da pandemia? Olha quanto de grana foi impresso. Americano lá recebendo cheque de 2 mil dólares, lá muita gente que não precisava. E tem estudos que mostram que a maioria dessa grana aí foi para a bolsa. Isso gera inflação. Então, quanto mais existe impressão monetária, e a impressão são de todas as formas, imprimir dinheiro, aumentar crédito, dar subsídio, tudo que o governo faz, isso acaba afetando. Por isso que eu sempre falo, por isso que uma bicicleta custa o preço de uma moto hoje, uma moto custa o preço de um carro custa o preço de um caminhão, um caminhão custa o preço do apartamento, e o apartamento hoje custa o preço de um prédio. Por causa disso. Por causa da inflação, do aumento da base monetária. E aí, como que você se protege disso? Investindo, guardando uma parte, criando ativo, aumentando a tua renda. É assim que você vai se proteger, aprendendo a investir. E se você quiser aprender a investir, entra lá na nossa comunidade no Resenha de Mercado para você aprender a investir com a gente, tá bom? FMI, Brasil recua para a 11ª maior economia do mundo, apesar do avanço do PIB. Nós perdemos a posição para a Rússia, né? A Rússia passou Brasil e passou Canadá. Brasil, nós estamos agora na 12ª. E aí, pessoal, se a gente for pegar a média per capita, o Brasil está muito mais abaixo, muito mais abaixo. E aqui outra notícia, você que é investidor, brasileiros fazem fila na Cidade de Leste para conseguir residência no Paraguai. Pessoal, muito brasileiro indo para o Paraguai. E aí, mais uma fabricante brasileira prepara produção no Paraguai. Protocola a entrada na lei de Maquila e planeja a primeira unidade fora do Brasil para reduzir custos e manter competitividade no Mercosul, que é a empresa de calçados aqui de calçados. É uma empresa aí que está há bastante tempo no mercado já. Também está de malas prontas aí para montar um parque fabril lá no Paraguai, pessoal. E como diz eu estava vendo um cara, ele falou assim, o Haddad foi o melhor ministro da Fazenda do Paraguai até hoje. Por quê? Porque ele está mandando todo mundo para o Paraguai, está beneficiando o Paraguai e o governo não está fazendo nada, para barrar isso, né? Aliás, está fazendo o contrário, está criando cada vez mais imposto e deixando a nossa vida cada vez mais difícil. E aqui, eu não estou falando que ele está fazendo nada de errado, tá? Ele tem o poder para fazer isso. Não está fazendo nada de errado. Alpargatas lucra 197 milhões no quarto trimestre e aumenta a vendas de Havaianas fora do Brasil. Lembrando, tá? Havaianas, que teve toda aquela propaganda polêmica no final do ano passado, né? Um baita tiro no pé, porque o próprio slogan da Havaiana contradiz a propaganda que ela fez. Porque o que ela dizia, né? O que a propaganda ela dizia? Ah, eu não vou entrar de pé direito em 2026. Só que o slogan da Havaianas, qual que é? Todo mundo usa. Então,
o esquerdista usa, o cara de direita usa, o pobre usa, o rico usa, entendeu? Então era a mesma coisa de uma marca tipo a Hering, o básico do Brasil, começar a tomar lado. Então, pessoal, é um baita de um tiro do pé. Ela tá indo contra a identidade dela. Se você, eu acho o seguinte, se a marca é uma marca que ela tem viés de esquerda, ela tem DNA de esquerda, não tem problema nenhum fazer propaganda pra esquerda. Quer vender só pra esquerda, vende só pra esquerda, não tem problema nenhum. Na minha humilde concepção, é uma burrice, né? Eu vendo pra cara que é direita, vendo pra cara que é de esquerda. Ah, eu quero entrar na comunidade lá, mas eu sou de esquerda. Beleza, se você cumprir as regras da comunidade e quiser entrar, meu amigo, show de bola. Pagando, meu irmão. Vai lá. De repente até convenço você que a mentalidade que você tem nem é tão boa assim. Ou não, né? Mas um baita tiro no pé, E aí, eles tiveram uma retração aqui no Brasil, tá? Retração baixa, mas tiveram uma retração aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa aqui. Tinha muito mais notícia para vocês aqui, como sempre, mas não dá para passar. Queria agradecer a audiência de vocês, queria agradecer, pessoal, as mensagens, pessoal que tem lá no grupo, tá falando. Se tiver, quiser algum assunto, quiser que a gente comente aqui, manda mensagem pra gente, eu comento aqui pra vocês. Eu falo aqui falo até teu nome aqui no programa. E queria mandar um abraço pro pessoal da rádio, mandar um abraço para todo mundo aí que comenta, que gosta do nosso trabalho, que, enfim, que tá incentivando a gente a fazer, e você que tá na nossa comunidade. Quer patrocinar o nosso programa? Entre em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado aqui. 45 30 37 24 33 é o nosso WhatsApp. E se você quiser entrar na nossa comunidade também, né, pessoal? Entra lá, ó. 45 30 37 24 33 no nosso WhatsApp. Entra na nossa comunidade para você aprender a investir e investir de uma maneira objetiva. E também siga aí as redes sociais da rádio e as redes sociais do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais. Eu vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e valeu!